Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da jornada de estudos, né? Nós vamos passar 2 semanas bem juntinhos aqui e eu quero ver quem vai ficar firme e forte comigo, hein? Começando hoje, nós vamos terminar somente na próxima semana. Nós vamos ter, claro, muito conteúdo, mas tem recadinhos aí em cima desses conteúdos. Deixa eu só me apresentar para a galerinha que está aqui pela primeira vez, né? Sou a professora Roselane Oliveira, trabalho com auriculoterapia, tá? Tem, né, por volta aí um pouquinho mais de 12 anos dentro dessa área da auriculoterapia, tá? Sou professora palestrante na área de medicina chinesa e também de terapia floral. E é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, entrar aqui e dar uma olhadinha, né? O pessoal que está participando aqui do chat ao vivo, interagindo, já chegou cedo aqui, já está aguardando, então já consigo ver, alguns têm a fotinho de perfil, já consigo dar uma olhadinha em vocês aqui. Que legal, gente, muito gostoso entrar e ver a sala cheia e animada para estudar, né? E os grupos estão bombando, né? Estou gostando de ver, gente, aqueles grupos nossos, tá? Realmente é para interação, é para que vocês tirem dúvidas de vocês relacionadas ao conteúdo que nós vamos ter nesse evento. Antes de dar aí, né, as boas-vindas a todos, eu quero passar uns recadinhos para que a gente tenha um evento bem transparente, né, para que a gente siga juntinhos aí sem nenhum conflito, não é verdade? O pessoal me perguntando bastante sobre certificação. Nós não geramos certificados em nossos eventos, tá, gente? Lembrando que a jornada de estudos, apesar de ter muito conteúdo, não é curso de capacitação profissional. Professora, eu vou assistir essa jornada de 2 semanas e vou estar pronta para atender? Não, tá? Capacitação profissional precisa muito mais do que o que a gente vai aprender aqui. Olha que tem conteúdo, né? Aí vocês vão entender que a auriculoterapia é uma ferramenta riquíssima, preciosíssima e que deve ser valorizada, né, ainda mais, viu? Então, a gente não gera o certificado, tá, de participação. Por quê? Vou pôr um ponto aqui para vocês, né? Eu levo muito a sério, todo mundo que me conhece, me acompanha, sabe muito disso, né? Quando a gente fala de saúde do ser humano, vocês vão ver hoje, quem vai conhecer agora a auriculoterapia comigo, né? Vai ver que a auriculoterapia é muito profunda, ela trabalha questões físicas, emocionais, então é um tratamento que nós temos que ter um nível de responsabilidade muito grande com aquilo que nós estamos fazendo, certo? Nós estamos falando de outro ser humano, aquele que a gente vai cuidar. E a certificação, muitas vezes, dá um certo aval para que a pessoa atue, né, com uma certificação de participação, como se já fosse profissional da área. Então, não, para ter certificação com registro, né, com o número certinho, o certificado tudo regulamentado aí com a professora Roselane Oliveira, aí é só em curso de capacitação profissional mesmo, viu, pessoal? Então, cursos assim que a gente faz, né, com eventos que é uma jornada de estudo, nós vamos passar juntos estudando 2 semanas sem certificação. Pessoal, vamos lá. Nós temos os grupos WhatsApp, se você que está acompanhando agora aqui também, né, ainda não está em nenhum dos grupos, a professora fica passeando entre um grupo e o outro, tá? A gente não tem um grupo só, então aí eu fico lá, né? Teve um grupo hoje mais quietinho, outro interagindo mais, e eu tive que ficar ali dando atenção para vocês. E nós vamos deixar esses grupos abertos sempre, tá? Num período depois das 17h30 até às 22 horas. Então, depois nós fechamos esses grupos e esses grupos só são abertos para interação no outro dia, certo? Todas as nossas aulas, elas serão às 20 horas durante essa jornada de estudo, com exceção às terças-feiras, ou seja, amanhã, onde nós vamos fazer tirar dúvidas aberto às 18 horas, ok? Deixa eu ver aqui quem chegou. Pessoal, a Edilúcia, né, colocou lá já, que já estava aqui acompanhando. Seja bem-vinda. A Dulce também. Olha que delícia, né? Entrar e ver vocês aqui, meninas. Fabiana também participando aqui comigo. Deixa eu ver quem mais. Eu não vou conseguir dar uma boa noite para todo mundo, né? Mas pelo menos para um pouquinho de gente em nome desses, eu quero que todos se sintam abraçados, viu? Seja bem-vinda, Elisa. Seja bem-vinda, Márcia, Cileia também participando. Olha que legal. Vai começar agora, olha só, né? Participando aqui. Quem mais que está? Olha, do Rio Grande do Sul, a Paty, seja bem-vinda. Marisa também participando aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais que está por aqui. Tem muita gente, né, participando, gente. Que gostoso isso, viu?
Fernanda, já começou? Está começando agora, Fernanda, né? Vai começar agora a nossa aula, nossa primeira aula desse evento. E a gente já vai começar com muito conteúdo. Deixaram aí, gente? Ah, olha, deixa eu saber aqui, quem mais? A Fátima também, José, Falana. Gente, é muita gente, né? Eu não vou conseguir dar boa noite para todo mundo, viu? Bem que eu queria, mas eu vou deixar aqui embaixo para ir acompanhando a interação de vocês comigo. Giane, seja bem-vinda, né? Juliana, quem mais está por aqui? Maria Aparecida. E todos vocês que estão participando ao vivo aqui comigo, tá? Coloca no chat aqui que depois eu quero dar uma olhada. Professora, estou aqui pela primeira vez. Quem está acompanhando pela primeira vez as aulas da professora Roselaine aqui, coloca aqui para mim no chat para eu ver depois, né? Quem é que está pela primeira vez aqui, viu? Sejam todos bem-vindos. Ok, deixa eu ver aqui. Elisângela, né? Ansiosa, seja bem-vinda, viu, Elisângela? Vânia também, muito bom. Vamos lá, vamos trazer o conteúdo. Você pegou o seu caderno para anotar? A caneta? Se não pegou, corre e pega caneta e caderno, porque realmente a gente tem conteúdo, certo? Foi disponibilizado um caderno de atividades para quem está nos grupos do WhatsApp. Né? Se não viu lá o caderno do WhatsApp, de atividades no WhatsApp, tá? Depois que fechar os grupos hoje, o suporte coloca novamente lá para vocês. Mas foi deixado lá. Se você não fez, né, não imprimiu o caderno de atividades, ok. Dele caderno manual aí, uma caneta e partiu para as anotações. Vou compartilhar os slides aqui com vocês. Deixa eu só trazer aqui o nosso slide para que vocês possam estar. Deixa eu só ver aqui. Ok. Não está fazendo compartilhamento. Deixa eu descompartilhar e compartilhar aqui de novo, porque não está vindo. Vamos lá. Ok. Deixa eu apresentar aqui novamente o compartilhamento para que eu possa trazer os slides para vocês. Porque sem slide. Aí, agora deu. Ok. Vamos lá, gente. Deixa eu só falar com vocês sobre a questão de dúvidas que vocês vão interagindo. Vocês vão interagindo aqui comigo, que eu não me sinto sozinha daí na sala, viu? É muito gostoso. Mas sobre dúvidas, só se estiver dentro do conteúdo do nosso tema de hoje, dúvidas fora do tema, nós vamos deixar porque vai ter muitas aulas. De repente está dentro do tema de outra aula, só para a gente não perder o objetivo da aula de hoje, certo? Para que a gente deixe a aula mais produtiva para todos. Então, um monte de gente a primeira vez aqui. Gente, beijo no coração você que está pela primeira vez. Se você que chegou aqui e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, viu? Clica em inscrever-se aí no canal para que você fique inscrita. E daí vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho na opção todas para receber as notificações dos novos vídeos também. Então não deixa, vai rapidinho aí, né? É só um clique rapidinho e se inscreva no nosso canal para poder estar, né, usufruindo aí dos demais vídeos que tem. A nossa jornada de estudos, então, entendendo a auriculoterapia, ela vai ter, né, amanhã, terça, eu vou passar o cronograma dessa semana, tá? Toda a programação que vai ter nessa semana, mas nós teremos a próxima semana também. Então, amanhã nós teremos um Tira Dúvidas aberto às 18 horas, ok? Depois, na quarta-feira, nós teremos a segunda aula, como a auriculoterapia se encaixa na MTC. Na quinta-feira, a terceira aula de como a auriculoterapia produz resultados satisfatórios em tratamentos personalizados. E a quarta aula, que será na sexta-feira, auriculoterapia. Conheça os pontos que podem transformar a sua vida. E aqui nós vamos para estudo de localização de pontos, viu? Mas hoje a gente começa com a nossa aula 1, né? O que é auriculoterapia, gente? Afinal de contas, que terapia que é essa? Quais são os seus benefícios? Vale a pena entrar para essa área? Vale a pena aprender mais sobre esse tema, sobre essa técnica? Então, vem comigo que nesse evento você vai tirar todas as suas dúvidas com relação a isso. A auriculoterapia, né? O próprio nome, ele já entrega aurículo, a gente está se referindo à orelha. Terapia significa tratamento, né? Então, tratamento através da orelha. Isso, tá? Então, a auriculoterapia nada mais é,
que você fazer o tratamento através do pavilhão auricular. A nossa orelhinha tem pontos reflexos correspondentes com todo o nosso corpo. E hoje vocês vão poder aprender alguns macetezinhos aqui e poder sentir que realmente como que funciona, tá? Depois, né, mais no meio da aula, no final da aula, eu vou passar algumas técnicas aqui, alguns macetezinhos para vocês fazerem e sentirem realmente o que é a auriculoterapia. Mas se dá, né? Se você observar a nossa orelha, ela tem uma forma, um formato de um feto invertido. Na aula de localização de pontos, vocês vão entender melhor sobre a localização de pontos, né? Entender de uma forma mais facilitada. Mas para vocês verem que já parece, né? Não parece um bebezinho? A coluna, olha aqui, a cabeça, a coluna, tá? Bracinhos, e ficam órgãos internos dentro das nossas conchas, né? Dentro das partes mais internas da orelha tem o reflexo de órgãos internos também, certo? Agora nós temos algumas coisas que são muito importantes entender quando eu quero ser um profissional nessa área, ou até mesmo sendo um paciente, para que eu entenda realmente qual é o tratamento que eu estou recebendo, né? A auriculoterapia, ela é um microsistema independente. Vocês já devem ter lido muito isso por aí. Mas o que é um microsistema independente? O que é isso? Independente é que não depende de nada, não é verdade? Então a auriculoterapia ela é independente porque ela não depende de outros conhecimentos para que o profissional realmente seja um excelente profissional nessa área. Ele precisa estar qualificado dentro da auriculoterapia, mas não precisa ser profissional, né, com graduação na área da saúde para ser auriculoterapeuta, né? Qualquer pessoa pode atuar com auriculoterapia, basta que tenha uma capacitação profissional dentro desta área, certo? Então, por isso que é independente. Por que a gente pode falar que qualquer pessoa que faça um curso de capacitação profissional pode atuar como auriculoterapeuta, independente de conhecimento, de outros conhecimentos? Porque a nossa orelhinha, vocês vão ver comigo no decorrer das aulas, elas são muito precisas, elas trazem informações suficientes para o auriculoterapeuta, dentro do que está ao nosso alcance, a gente fazer tanto o diagnóstico quanto o tratamento do nosso paciente. Então, não precisamos de outros conhecimentos. É claro que quem já é da área da saúde pode, né, associar a auriculoterapia com aquilo que já faz. Tá? Mas quem não é da área da saúde também pode ser auriculoterapeuta. Professora, quem é da saúde vai ser um auriculoterapeuta melhor do que quem não é da área da saúde? Se ele estudar mais auriculoterapia, sim. Agora, se ele não estudar mais auriculoterapia, ele, né? Se você estudar, não é da saúde, vai estudar mais, vai entender mais. Então, o importante é que tenha foco dentro do módulo de auriculoterapia para adquirir os conhecimentos específicos dentro dessa área, certo? Olha só, essa é uma polêmica, né, professora? A auriculoterapia, ela é ou não é? A gente pode ou não pode falar que ela é uma técnica da medicina chinesa? Sim, a auriculoterapia, ela é uma técnica da medicina tradicional chinesa. Porém, ela não é exclusividade da medicina tradicional chinesa, tá? MTC significa medicina tradicional chinesa. Ela não é exclusividade, e isso é extremamente importante que você saiba. Então, é muito errado quando a gente vai fazer uma descrição do que é auriculoterapia, falar para o paciente: olha, a auriculoterapia é uma técnica da medicina tradicional chinesa. Tá? Porque daí eu tenho que pôr a justificativa que ela não é exclusiva. Então, eu só posso falar que é um microsistema que usa o pavilhão auricular como fonte de diagnóstico e tratamento, tá? Que aí fica mais certo, fica mais correto, fica mais profissional a gente mencionar assim. Até porque quando a gente vai estudar, né, os clássicos aí, as antiguidades, muitos povos da antiguidade, quando eu estou falando de antiguidade, não é do tempo da nossa avó, vovó, tataravó, não, viu? Estou falando de antiguidade realmente de 3.000 anos atrás para mais. Então, povos da antiguidade, diversas culturas já usavam a orelha como fonte de diagnóstico e tratamento para muitos tipos de patologias. Os livros mais antigos foram encontrados, né, esses escritos mais antigos foram encontrados na China, por isso tem essa, né, essa ideia de que a raiz
ou seja, surgiu lá na China. Mas aí a gente vem com um crescimento, né? Vai se espalhando. E em 1950, um médico francês, ele começou a receber, tá, pacientes com pontos na orelha cauterizado, e ele realmente ficou super curioso com aquilo, começou uma investigação, caramba, né? E aí, vários pacientes com pontinho cauterizado na orelha, o que que isso significa? Os pacientes falavam, olha, eu fui tratar ciatalgia, né, com uma, eles chamavam de curandeira na época, com uma curandeira que tem lá na cidade de Marcela, a Madame Barry. E aí, olha só, acabou a dor no ciático. Imagina, um médico, claro que se interessou pelo assunto. Aí ele foi buscar, começou um mergulho. Moxa, se tem tratamento para ciático na orelha, deve ter mais coisa aí. Fez esse mergulho de pesquisa. Ele fazendo, o Dr. Paul Nogier, né, fez esse mergulho e ele acabou fazendo o nosso primeiro mapa, a primeira cartografia de auriculoterapia, e quem deu o nome para a técnica de auriculoterapia foi Paul Nogier. Então, 1900, né, meados aí de 1951, ele começou a fazer os seus estudos. Em 1958, a revista de Xangai já publicou a cartografia de Paul-Nogier e começou realmente ali expandir essa ideia do feto invertido, de uma cartografia de um mapa. Quando isso chega na publicação, lá na revista de Xangai, em 1958, e os chineses pegam a cartografia, eles acabam, claro, tendo aquele impacto, porque é uma técnica que eles já atuavam, porém não tinha um mapa ainda, não era tão divulgado, né? Era mais cultural, mais local. E aí, como eles já conheciam outros pontos que eles já utilizavam há anos, eles usaram a ideia do Paul Nogier, tá? Do feto invertido, também fizeram a cartografia chinesa, ou seja, o mapa auricular chinês. Por isso que vocês vão ver uma diversidade de mapas, e que no mapa, quando é de escola francesa, ele tem bem menos ponto que na escola chinesa. O mapa da escola chinesa tem bem mais pontos, porque eles já trabalhavam e já tinham muitos outros pontos que foram acrescentados no mapa. Agora deu para entender aí, o pessoal que estava em dúvida, né? E aí surgem duas escolas, tá? A chinesa e a francesa. Vou passar a história bem rápido aqui, porque nós temos muito conteúdo para ver hoje, mas para que eu acho muito importante quem vai entrar para a auriculoterapia saber esse fundamento, né? Porque aqui no nosso país, todas as ramificações, ou seja, todos os métodos que surgiram, eles foram fundamentados dentro da ideia francesa ou dentro da ideia chinesa. Porém, ela é utilizada, né? Essa técnica de usar o pavilhão auricular é utilizada por diversos países, com métodos próprios ou similares, certo? Aqui nós temos esse fundamento. Todas as escolas se fundamentam ou na chinesa ou na francesa. Foram desenvolvidos, a partir daí, uma diversidade de métodos diferentes. Então, grandes estudiosos mergulharam aí para estudar, se aprofundar mais, juntar com outros conhecimentos que já tinha e, né, trazer aí essas maravilhas de métodos que nós temos hoje no mercado. Então, a auriculoterapia é tudo igual? Não. A auriculoterapia é diferente. Professora, qual que é a diferença entre a escola chinesa e francesa? Eu acredito que na aula de amanhã vai ficar mais claro para vocês isso, mas é só para passar, tá? Que amanhã a gente vai falar de auriculoterapia chinesa, mas para passar para vocês, a auriculoterapia francesa, ela foi desenvolvida por um médico, Paul Nogier, e ela é com uma visão mais ocidental. Então, quando nós falamos tanto da parte do diagnóstico quanto do tratamento, está muito conectada à fisiologia que nós estudamos aqui no Brasil na área da saúde. Agora, quando nós vamos para a medicina, né, tradicional chinesa, a fisiologia, o olhar da fisiologia humana muda, porque aí a gente entra em Qi Shui, Jing, 5 elementos, tudo que a gente vai estudar amanhã, tá? Porque é a forma que eles enxergam o ser humano, é a forma que a medicina oriental vê o ser humano. Tá? Então, é uma ideia de fisiologia diferente. Então, basicamente, isso é a diferença entre as duas escolas. E as fundamentações, as ramificações, então, se ramifica, tem como fundamento a francesa,
tudo que estiver ligado à fisiologia ocidental, à visão ocidental, né? Neurofisiologia, enfim, está ligado à chinesa, tudo que se baseia no Yang, no Qi Shui, tá? Nos 5 elementos. E aí a gente vai seguindo aqui, tá? Nessa diversidade de métodos, acabou confundindo muito a cabeça de quem está chegando na auriculoterapia, não é verdade? É importante eu entender que método, olha só, é certo eu falar, é uma técnica a auriculoterapia ou a auriculoterapia é um método, né? Ela é uma técnica da medicina chinesa, porque medicina chinesa é um método, né, de tratamento que incorpora diversas técnicas diferentes. Então, aí ela entra como técnica. O método, ele é composto por diversas técnicas. Em cima disso, foram desenvolvidos novos métodos. Então, a auriculoterapia avaliativa já é um método, tá? De auriculoterapia, porque ele é composto por diversas técnicas. Então, vocês vão ver comigo que a auriculoterapia avaliativa ela é composta, né? Por técnica de correntinha. Vocês viram aí no vídeo inicial uma sangria avançada. Nós temos técnicas exclusivas, que é matar raiz, enfim, nós temos uma diversidade de técnicas que compõem, que são exclusivas dentro do método da auriculoterapia avaliativa. Deixa eu só ver aqui a diversidade de mapas que confunde a cabeça de todo mundo. Professor, eu pego um mapa, o ponto está no lugar, eu pego outro mapa, o ponto está no outro lugar, e agora que mapa que eu uso, não é? Quem já passou por isso? Gente, coloca aqui no chat para mim. Quem que já passou por uma situação de ver que tem tanto mapa e daí não sabe que ponto coloca? Olha só, vou dar uma dica para você. Se estruture, tenha fundamento dentro de um método. Use o mapa daquele método que você está fundamentada. E aí você vai entender, tá? Que todos os pontos, na verdade, eles mudam de nome, mas estão no mesmo lugar com as mesmas funções. Alguns autores, quando a gente vai, né, nós que somos, que desenvolvemos o método, nós temos que estudar vascularização, nós temos que estudar as inervações, a musculatura, ou seja, toda essa parte de anatomia. Nós temos que estudar tudo dentro da orelha para entender como que funciona tudo isso. Quando o método da auriculoterapia avaliativa, nós pegamos pontos reflexos, ou seja, terminações nervosas, para usar como estímulo naquela área reflexa. Alguns outros métodos estudam, né, desenvolver a partir da musculatura, da vascularização. Por isso que às vezes muda o contexto, mas todos vão chegar naquela área correspondente. Deu para entender? Ah, mas é legal que você. O pessoal aqui, né? Com certeza, né? No começo todo mundo passa por essa neura, nossa, por onde, qual mapa que eu vou pegar? E aí a gente tem todos esses mapas, esse roxinho, claro, deixei maior aqui, que é o mapa da professora Roselaine, né? Então, esse mapa eu desenvolvi ele com muito cuidado, com muita pesquisa realmente, tá? Então, por isso que hoje eu posso ensinar e vocês realmente estão clicando ali, né? Pressionando, estão colocando os estímulos e estão tendo o resultado que tem com a auriculoterapia avaliativa. Então, esse mapa foi elaborado, foi lançado e hoje já está correndo aí o mercado disponível para você, certo? Vamos lá, continuando a nossa aula de hoje. Outra coisa básica que o auriculoterapeuta precisa entender, saber isso, gente. Isso é hoje eu estou passando a EIOU da auriculoterapia, né? Mas nós precisamos, como profissionais, nós não podemos ficar na corda bamba com essas pequenas dúvidas, né? Então, olha só, nós temos diversas nomenclaturas, certo? A auriculoterapia é uma delas. A auriculoterapia foi um nome batizado por Paul Nogier, né, na década de 50, certo? É um nome dado à técnica que usa o pavilhão auricular como fonte de diagnóstico e tratamento. Outro nome que circula, tá? Terapia auricular. Outro nome, acupuntura auricular. Professora, me falaram que a acupuntura auricular é quando se usa agulhas de acupuntura.
Gente, não tem nada a ver. É nomenclatura, são nomes que foram dados para a mesma técnica. Nós fazemos acupuntura também, tanto na sistêmica, com outros tipos de estímulo que não são agulhas e não deixa de ser acupuntura por isso, tá? Então, a acupuntura auricular, auriculopuntura, reflexologia da orelha. Esses são os nomes mais comuns que circulam, pode ser que sejam criados novos nomes, mas todos estão relacionados à mesma coisa. É a mesma coisa. Porém, com métodos diferentes, tá? Todos esses nomes usam a orelha para trabalhar, para fazer tratamento em pacientes. Os pontos auriculares podem ser estimulados de diversa fórmula. Antes de entender, né, sobre materiais, eu preciso entender o que é estímulo. Estímulo, pessoal, é tudo que tocar a orelha, tá? Se eu tocar minha orelha aqui, eu estou estimulando ela. Se eu soprar a orelha, eu estou estimulando ela. Então, também é errado eu falar, olha, eu vou pôr um estímulo. Não. Que estímulo? Qual estímulo você vai utilizar? Que tipo de estímulo? Massagem é um estímulo, tá? Então, nós temos materiais que possibilitam o estímulo, alguns através de pressão, outros através de calor, né? Outros através de uma frequência contínua de movimentação. Então, nós temos diversos tipos de materiais que promovem o estímulo na orelha, certo? E qual material você vai usar? Vamos conhecer um pouquinho aqui dos materiais? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não compre material antes de conhecer e saber se realmente precisa comprar. Eu falo que investimento é tudo aquilo que você compra, né, que você adquire para usar, que vai ser útil. O que você compra sem conhecer e depois, né, muitas vezes você vê que não vai servir para nada, porque tem tanto material de divulgação que não tem utilidade, tá? Então, primeiro conheça, aí você vai estar fazendo um gasto, você não vai estar fazendo um investimento. Então, primeiro eu conheço, depois eu adquiro, né? Então, isso é muito importante. Basicamente, gente, o material para auriculoterapia é um valor de baixo custo. Então, adquiram materiais de qualidade, tá? O custo do trabalho com a auriculoterapia é baixíssimo, por isso é realmente uma área muito rentável quando a pessoa sabe valorizar e trabalhar com a auriculoterapia. Todos os materiais têm, né, baixo custo. Olha, os pontos auriculares podem ser estimulados de diversas formas. Eles podem ser estimulados por técnicas, algumas técnicas como massagem, energização, que não vai usar material, tá? Pode ser estimulado com a técnica de sangria, né? Então, são técnicas, certo? E aí eu tenho, entre o uso de materiais, moxa também se enquadra na técnica, mas como usa um material específico, eu deixei separadinho aqui para que vocês possam entender o que é moxa, tá? A moxa para ser usada da auriculoterapia, ó, é essa aqui, tá, gente? Essa fininha. É a Mogu Sacô. Não é aquela mochona que a gente usa na sistêmica, não, porque daí o conduto auditivo, né, pode ser danificado, tá? Pode sofrer uma influência com calor que não foi feito na intensidade que é para o conduto auditivo. Aquela mocha grandona da sistêmica, ela foi feita para ponto sistêmico, que são bem maiores do que pontos auriculares. Então, forem comprar moxa para trabalhar com a auriculoterapia, é a Mogu Sacô, essa moxa bem fininha realmente, tá? Ela tem a intensidade e a espessura dela é ideal para os pontos auriculares. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Tô vendo a pergunta aqui, né, da colega, mas tá dos mapas, agora eu creio que deu para se situar ali certinho, né? As esferas. Esferas, tem um coleguinha que postou, né, hoje lá no grupo, diversas esferas diferentes, tá? Quando é bolinha, a gente chama de esfera. Esferas nós temos elas de ouro, tá? Eu vou fazer, não é aula de material, tá, gente? Ô, professora passando correndo, mas não é aula de material, só tô mostrando rapidinho porque tem mais conteúdo aí pra gente ver hoje. As esferinhas de ouro, elas servem para tonificar. Esferinhas de prata, elas servem para dissipar.
tá? Para dispersar. Professor, então quando eu uso ouro e quando eu uso prata? Quando eu quero tonificar o ouro, quando eu quero dissipar prata. Porém, para usar ouro e prata, normalmente você vai usar elas em conjunto e precisa saber exatamente qual ponto você quer tonificar e qual ponto você quer dissipar. Porque se você colocar invertido, pode ser que o seu tratamento dê um contra, né? Então você está fazendo de forma errada e não vem o resultado que você está esperando. Pode ser que o paciente até piore, porque aí você está colocando, né, dispersando e tonificando pontos errados. Então, para usar essas esferas, não é que elas não sejam boas, elas são boas, mas precisa realmente entender de medicina chinesa e do que precisa dispersar e do que precisa tonificar, para depois usar esse tipo de material, ok? A esferinha já de inox, né? Nem todo paciente se adapta com o inox. O inox ele costuma ter como resultado muitas vezes uma dor de cabeça, um cansaço, tá? Estimular, talvez gerar uma insônia. Então, quando você colocar uma esfera de inox no seu paciente, é sempre bom depois da sessão você ligar para ele e ver se está tudo bem, tá? Então, olha só, se o ouro, a prata, o inox, eles podem me gerar problemas, para que usar quando eu tenho o cristal, que é neutro? O cristal, ele equilibra. Então, gente, trabalha com cristal, tá? O cristal, ele realmente você pode pôr em qualquer ponto. Sabe por quê que o cristal faz isso? Porque ele contém silício no centro dele. Então, ele tem uma quantidade de silício significativa, né, certinha ali, que vai trazer equilíbrio para aquele ponto, que pode ser usado em qualquer paciente. Professora, mas se eu usar prata e ouro, eu vou ter um resultado melhor? Não, igual. Então, trabalhe com aquilo que te dá segurança, ok? Nós temos aqui também esferas magnetizadas, né? Que aí tem que trabalhar com magnetoterapia, pensar na magnetoterapia. A gente tem polaridade de magnetos. Esfera magnetizada, ela vem sem as polaridades, tá? Não tem positivo e negativo. Então, acaba sendo mais viável. Mas magnetoterapia, quem trabalha com isso sabe que também tem algumas contraindicações e que pode causar algumas reações. Mais uma vez, eu fico para vocês. Quer segurança para trabalhar por enquanto nós estamos ficando com o cristal, né? Enfim, tem tudo, tá, gente? Mas cristal é cristal. E aí tem as famosas sementes. Sementes é um material mais popular que nós temos dentro da auriculoterapia. É um material mais antigo recente, né? Porque antigamente, na antiguidade mesmo, usava espinho de peixe, tá? Agulha molada na pedra, né? Ainda bem que tudo evolui, né, gente? Fitoterápicos, que são coisas maravilhosas, que hoje perdeu-se muito o costume de fazer a auriculoterapia com a fitoterapia, né, associada. Enfim, mas até então vou ficando com vocês aqui, tá? Pensando na semente, o cristal ele é mais viável para ser o carro-chefe, porque a semente ela pode causar alteração de elevação do yang do corpo. Professora, mas até pouco tempo só se trabalhava com semente. Sim. Por que surgiram novos materiais? Porque em alguns casos não estavam dando certo a semente, tá, gente? Então, vários alunos, não sei se tem alguém aqui, se tiver, pode, né, colocar no chat aqui, a experiência que a gente faz quando a gente fala erra, não é erro, né? É bagagem que a gente pega para acerto. Vários alunos, ou que não são alunos, já passaram pela experiência de colocar esferas aí de sementes num pavilhão auricular Yang, né? E aí a pessoa piorar o quadro dela instantaneamente, questão de outro dia ou poucas horas depois da sessão, a pessoa está reclamando de sudorese, tontura, vertigem, está passando mal, enfim, tá? Então, as sementes, elas não são viáveis para todos os casos, porém, é um material excelente para ser usado na auriculoterapia em casos de frio. Se ela eleva a temperatura do corpo, quem tem muita friagem, as sementes são viáveis, tá? Então, aí é o melhor material. Professora, posso trabalhar com semente só em mim? Eu não sei se você tem alteração em Oyan, tá? Eu não sei se você tiver com elevação de Yang, não use. Melhor não usar nada do que usar semente em quem tem elevação de Yang, podendo,
né, piorar o quadro, certo? Então, agora, se tiver realmente deficiência do yang, faltando esse calor no organismo, aí sim as sementes são muito bem-vindas, até melhor que o cristal nesses casos. Olha aqui, bem assim, né? A Sara, obrigada, viu, Sara, pela sua participação. Não cheguei a ter a piora, mas também não obtive a resposta como quando usei o cristal. Obrigado pela sua participação. Aqui, né, a Rogéria colocou, sim, passei por isso, né? É isso, gente, a gente vai ganhando experiência. Isso a gente vai ver na aula de amanhã, tá? Sobre o Yang, sobre o Yin, enfim. E lembrando que, quando eu estou falando aqui de calor e de frio, de elevar a temperatura, de diminuir a temperatura, eu não estou falando de sentir frio ou sentir calor. A aula de amanhã vocês vão ver essa elevação do Yang, essa deficiência do Yang. E aí a gente tem, então, as sementes, né, que eu acabei de falar para vocês. Nós temos diversos tipos de semente, tá, que são utilizadas na auriculoterapia. Tem semente de vacária, de couza, né, semente de mostarda, que é a mais popular. Todas são tonificantes, apesar da couza ser a mais neutra. Agulhas, nós temos também agulha semi-permanente, que aí surgiu depois da semente. Vamos partir para uma agulha aí, né? Agulhinha semi-permanente, deixa eu tirar ela aqui. Ok, deixa eu ver. Olha só, gente, isso aqui eu não uso, tá? Isso aqui eu só tenho para mostrar nas lives. Quando a gente vai usar, a gente não pode pôr o dedo assim, não. Então, as agulhinhas semi-permanentes, que elas parecem aquele rabinho, né, conhecida como rabinho de porco, que na verdade o nome, né, é uma agulha semi-permanente, porque o paciente vai com ela para casa, é um material que ele é desconfortável. Ele é um material bom, pode usar, qualquer pessoa pode usar, sem problema nenhum. Porém, nós temos que pensar na questão de biossegurança. O paciente vai para casa, ele pode inflamar, né, perfurante, vai gerar desconforto, vai cair algum ponto, porque não vai ficar todos na orelha até a próxima sessão. Isso aqui cai, vai estar, né, mexendo, enfim, e aí vai ser descartado de forma incorreta. Tá? Podendo levar contaminação para outras pessoas. Então, é um material que eu realmente não indico para usar, mas eu ensino a colocar, ensino como funciona, enfim, mas é um material que eu falo, olha, não use, né? Justamente por essas questões de biossegurança, não terá um efeito melhor que o efeito do cristal, tá? Então, quando você precisar realmente de um agulhamento, professora, aqui se o agulhamento nesse caso seria melhor, trabalhe com a filiforme, tá? Que é as famosas agulhinhas de acupuntura, eu deixei aqui que fica mais fácil ver, né? As agulhinhas de acupuntura, que são as filiformes, elas ficam de 20 a 30 minutos no paciente, na orelhinha do paciente, o terapeuta retira, faz o descarte correto, tudo certo, o paciente vai para casa sem nada. Quando é mais viável usar a filiforme? Quando a pele é muito oleosa, que não vai parar micropor nenhum, né, na orelha, quando o paciente vai sair, não quer ir com estímulo para casa, e alguns casos aí de técnicas avançadas, eu coloquei lá para vocês hoje, né? Então, de analgesia profunda, só tem como fazer com agulha filiforme, transfixação, né? Que são técnicas aí bem mais avançadas. Aí precisa da agulhinha filiforme, certo? Eu gosto muito da 20 por 15, da 20 por 18 para usar na auriculoterapia, mas quem é acupunturista pode usar aí uma 25 por 30 tranquilamente, certo? Só a 25 por 40 eu não gosto de usar porque ela é muito pesada, fica muito comprida, fica feio. O tamanho da agulha não vai definir o resultado de tratamento, tá? Isso é independente, a não ser quando nós falamos de transfixação. Aí o tamanho, sim. E aqui nós temos também o stipper, que eu vi lá no grupo que muita gente não conhece ainda o stipper. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar da cartelinha, mas também tem do potinho, tá? Potinho verde, stipper auricular, e potinho azul é o stipper da sistêmica. E aí eu vou pegar uma pinça, né? A pinça, gente, é um material também que vocês têm que comprar de qualidade, viu? A Dux tem materiais bem... esses materiais que vão acompanhar a gente a vida toda, a Dux, os materiais deles realmente compensa, tá? Tô fazendo propaganda não, mas é que é bom mesmo. Olha, a pinça ela é bem firme. Acabei de tirar aqui para vocês verem. O stipper é isso aqui, olha. Tá? Me perguntaram hoje, professora, o stipper é semente ou é cristal, né? Ou alguma coisa assim. Eu falei, não é nem uma coisa nem outra. Vou mostrar na live, tá? Essa almofadinha aqui, totalmente indolor, segura para trabalhar, mais indicada para trabalhar com criança.
Stipper, lembra que eu falei para vocês que o cristal ele tem um efeito de equilíbrio porque ele contém silício? Stipper é uma pastilha de algodão hipoalergênico puro silício, tá? Então, em questão de tecnologia, de modernidade, de avanço, né, é o Stipper para se trabalhar. É o material mais caro da auriculoterapia até agora, né, do que nós vimos aqui, porém, é silício puro, tá? A gente está fazendo modulação de frequência e totalmente indolor. Então, para aquelas pessoas totalmente sensíveis, crianças, idosos, pessoas que de repente estão com muita dor na coluna. Gente, a coluna é a área que mais dói para fazer tratamento. Se você coloca estímulo de pressão, como um cristal ou semente, se tiver com quadro de frio, né? Aí você coloca aquele estímulo de pressão, o paciente não quer nem voltar para a sessão de tanta dor na orelha, não precisa perder paciente por isso. Usa o Stipper nesses casos, né, onde o paciente é muito sensível. Tá? Então, isso aqui é muito bom. Qual o intervalo da filiforme? Sara, a filiforme, o intervalo, quer dizer, o tempo que fica com elas é de 20 a 30 minutos, tá? Bora matar raiz com Stipper. Depende a raiz, Sara. Depende a raiz, aí o Stipper não resolve. Daí tem que ser realmente no cristal, né? Mas, opa, você disse que o cristal tonifica. Eu não disse que o cristal tonifica, tá? O cristal, ele equilibra. Então, ele serve tanto para o quadro de deficiência quanto para o quadro de excesso. A esfera de ouro tonifica. Deixa eu só ver aqui. Entre uma aplicação e outra, pode fazer semanal. Na verdade, a auriculoterapia, tá? Vai depender muito, claro, da avaliação que vocês vão fazer de cada paciente. O intervalo entre uma sessão e outra normalmente é semanal, mas o cristal é um único material que ele pode ficar até 10 dias na orelha agindo. Tá? Então, ele está ali agindo ainda nos pontos por intervalo de 10 dias. Alguns pacientes a gente acaba tendo que fazer sessão quinzenal, né? Depende da condição de saúde dele, depende também da condição do paciente, enfim. Qual é a diferença de agulha filiforme com mandril, as agulhas Tings em termos de resultado? Nenhum, tá? Nenhum. Não vai fazer diferença, porque importante é colocar a agulha no ponto certo, tá? E sendo material de agulha, vai ser resposta como agulha. Só que a Sting não dá para fazer transfixação e não dá para fazer analgesia profunda, mas sem problema. E agulha filiforme também, algumas áreas eu nem gosto que utilizem mandril. Tá? O mandril, gente, é um caninho que vem junto com as agulhas, para quem não conhece, né, que facilita a aplicação. Só que o mandril eu uso mais nas conchas, áreas com cartilagem mais expostas, não use mandril, tá? Agulhamento manual com agulha deitada. Sempre. Nós nunca podemos machucar a cartilagem, pode gerar pericondrite, levar o paciente até um quadro cirúrgico. Tem que ter bastante cuidado com agulhamento, né, esses agulhamentos sistêmicos. E aí, claro, a gente tem equipamentos elétricos, que ministrei o módulo esse final de semana, inclusive, de recursos eletrônicos, onde entra laser, onde entra eletro, tá? Onde entra o Haihuá. Então, nós temos uma diversidade de formas de fazer estímulo para fazer tratamento nas orelhas do paciente. O profissional precisa ter tudo isso? Não precisa ter tudo isso. O profissional precisa saber tudo isso? Precisa saber tudo isso. Né? Imagina você ir ser atendido por um médico que não sabe tudo da medicina. Você não vai, né? Não vai ter confiança. Ele vai fazer o que precisa com você, mas ele precisa saber tudo. E assim também nós, como profissionais, precisamos saber tudo, né? Mas não precisamos ter tudo ali no momento, certo? Pontos reflexos na orelha. Vamos lá. Gente, por que a orelha funciona? Agora a gente vai começar a brincar um pouquinho, daqui a pouquinho já, né? Para tratamentos físicos, tá? Para tratamentos emocionais, para tratamentos estéticos e para diagnóstico, que é pouco explorado, infelizmente, né?
Então, a orelha, ela não serve, os pontos da orelha, ela não serve somente para tratamento, ela serve para fazer diagnóstico, por isso ela pode ser independente. Se eu não sei fazer diagnóstico, eu preciso ter outra forma de gerar diagnóstico, porque se eu não sei o que o meu paciente tem, como eu vou tratar ele? Né? Então, isso é muito importante vocês já irem colocando essa ideia na cabeça de vocês. Eu quero ser profissional, eu preciso saber gerar diagnóstico, isso é fundamental, gente, não é só fazer tratamento. E diagnóstico não é anamnese. Anamnese a gente faz verbal, né? Ouvindo o paciente, depois na auriculoterapia avaliativa, olhando a orelha da pessoa e depois somando tudo isso com sintomas para gerar o resultado da causa da queixa da pessoa. Então a gente não trata só sintomas, a gente trata sintomas mais a causa daqueles sintomas, certo? Quem pode se beneficiar dos tratamentos? Pode ser feito em qualquer idade, gestantes, bebês, tá? Adultos, adolescentes, idosos, todas as idades podem receber a auriculoterapia. Porém, tá? Ela pode ser aplicada em todos os tipos de desequilíbrios, desde que sejam respeitadas as contraindicações de cada caso. Gente, contraindicação de auriculoterapia é importante o profissional ter estudado também. As gestantes, hoje eu vou passar uma dica aqui para vocês sobre gestante. A gestante, na gestante, você deve evitar trabalhar pontos do sistema endócrino, o útero e seus acoplados. Quando a gente fala pontos do endócrino, não é só o ponto endócrino, são todos os pontos que fazem parte do sistema endócrino. São todos os pontos que mexem com os hormônios, que vão gerar alterações hormonais na grávida, né? E a grávida, ela tá passando por um momento que ela já está num turbilhão, gente. Ela tá um vulcão em erupção de movimentação hormonal, de transformação. Os hormônios estão, né, todos ali sendo liberados, ativos, estão desregulados, porque é uma gestação. Agora, eu vou lá e coloco a mão e mexo em pontos do sistema endócrino, faço uma ativação, eu posso causar sim algum tipo de desconforto, desequilíbrio ou até algum problema, né, mais sério com a gestante, certo? Então, gestante não uso. E aí a gente fala de sistema endócrino, eu tenho que pensar o que faz parte do sistema endócrino, né? Aí eu penso, a hipófise faz parte do sistema endócrino, o hipotálamo, o pâncreas faz parte do sistema endócrino. O que mais que faz parte do sistema endócrino? Me ajuda aí, galerinha da saúde, né? De imediato, assim, a glândula adrenal, né? Os ovários, tá? Então, a gente vê que todos esses pontos que fazem parte do sistema endócrino, eles não devem ser mexidos, eles não devem receber nenhum tipo de estímulo na auriculoterapia e nenhum outro tipo de tratamento. Obrigado, a tireoide, né? Esqueci aqui. Eu coloquei aqui suprarrenal, adrenal, né? Mesma coisa. Enfim, obrigada, meninas. Olha só. E aí eu tenho que ter esses cuidados. Com exceção, o pâncreas, quando eu sei que a gestante já é diabética, aí eu sei que eu posso trabalhar o pâncreas, tá? Com exceção. Mas se a paciente não é diabética, nem pâncreas eu me arrisco a colocar numa gestante. E claro, o útero, né? Vou tratar o que no útero dessa menina que tá com o bebê lá dentro? Não, eu não cuido, né? A gente não cuida disso, tá? Então a gente não usa. Eu também não devo usar em gestante técnicas que ativem circulação sistêmica, ou seja, que vai ativar uma circulação do corpo inteiro, como, por exemplo, usar em conjunto uma sangria no ápice do pavilhão auricular e hélix 6, tá? Isso pode dar um problemão aí para vocês. Então, não façam isso em gestante, já deixa anotado essas dicas aí. E claro, cada caso é único e cada caso tem sua particularidade para que a gente tenha os cuidados aí dentro dessas contraindicações, né? Tem contraindicação, eu não gosto muito de falar essa palavra, né? É contraindicação da auriculoterapia? Eu diria que não é contraindicação, mas são pontos, técnicas, né?
e materiais que não são indicados para um caso isolado, para casos específicos, certo? Olha só como funcionam as nossas orelhinhas, gente. As nossas orelhinhas, elas têm correspondência com o corpo inteirinho, tá? Quando nós falamos de medicina chinesa, nós estamos falando em acionar as funções de meridianos, né? Que são esses canais de energia que se circula pelo corpo todo e que cuida da saúde física, emocional e estética de todo o nosso corpo, tá? Quando a gente fala de fisiologia, né, ocidental, a gente está falando de órgãos de forma isolada. E aí a gente aciona um ponto na orelha, tá? Esse ponto da orelha, ele vai entrar em conexão com aquela área, ele vai acender o sistema nervoso central, que vai passar os neurotransmissores, vão correr para a área correspondente que está sendo estimulada, levar a mensagem até essa área correspondente, onde começa. Gente, você sabe qual é a velocidade de um neurotransmissor que ele passa de quando ele é acionado até chegar a uma área correspondente, cerca de 700 quilômetros por segundo. Então, é muito rápido, é muito ativo, né? Ele recebe e leva, tá? E aí vai um tempinho para o organismo processar e enviar uma resposta de retorno da melhora daquele local. Depende do tipo, né, de tratamento que a gente está fazendo. Eu queria agora brincar um pouquinho com vocês, né, de localização, de pontos, enfim, principalmente quem não conhece a auriculoterapia ainda. Quando nós falamos de aurículo, que alguém está com dor em algum lugar do corpo, coloca para mim aqui no chat, fazendo um favor, nós vamos fazer o desbloqueio aqui. A gente usar óculos é uma coisa, né? E os brincão, então, nem se fala para dar aula de aurícula. Eu quero que você me diga se você está ou com dor de cabeça, a gente vai ter ali no final dor de cabeça, você vai guardando aí para o final. Agora a gente vai fazer só um macetezinho, vai colocando aí, tá? Se está com algum tipo de dor, para a gente fazer um desbloqueio. Mas eu vou pedir agora, para a gente brincar nesse momento, para quem está com dor cervical. Tem alguém com dor cervical aqui no pescoço? Está sentindo o pescoço pesado, né? Ou essa região tensa do trapézio, enfim. Tem alguém sentindo uma dor de cabeça nessa parte superior aqui? Eu. Tem, Eliane? Sim, vamos lá. Eu quero que você. Opa, tem mais, né? Gente, essa parte superior é porque é onde eu consigo mostrar, tá? Por isso que eu estou pedindo sempre, né? Mais a parte superior, porque é onde eu consigo mostrar aqui para vocês. Não, a pessoa tem que se virar aqui nos 30, né, na câmera, para poder mostrar outras partes, tá? Pescoço, ótimo. Vamos lá. A galerinha do pescoço doído aí. Pega comigo, olha só. Só que tem que pegar no lugar certo, tá? Pega comigo, tá vendo? Olha, que a orelha tem essa parte mais alta aqui. Aqui fica a coluna. Mas olha só, você vem bem aqui na primeira. Quando começa, você vai subir, olha, do seu rosto, vai para o lóbulo. Quando você bate o dedo aqui, trava, tá? Então, você vai pegar o seu dedo bem no comecinho aqui, dessa parte mais alta, ó, que é o anti-hélix, bem nessa parte. Você vai pegar dos dois lados. Se você estiver com dor no pescoço, vai estar muito doída a sua orelha. Quanto mais intensa a dor do local, mais intensa vai estar a dor da orelha, porque é o reflexo do local correspondente, tá? E você vai fazer isso aqui, olha, dos dois lados, pega bem nesse ponto, só que dos dois lados. Eu vou fazer de um lado só para mostrar, mas é para fazer dos dois lados aí, tá? E aí você vai. A minha não tá doendo porque eu não tô com dor no pescoço, mas quem tá com dor no pescoço vai sentir dor na orelha, mas tem que ser muito ativa aí, apertar, tá? Aperta forte e faz massagem puxando para fora, tipo assim, ó. Sabe, tipo o movimento de tirar leite da teta da vaca? Quem já viu fazer isso, né? É isso aqui, ó, tá? Vai fazendo isso nos dois lados, certo? Ah, professora, tá doendo, né? Dói, tá? Quem tá com dor, dói. Quem não tá com dor, não sente dor no local, tá? A não ser que estiver com algum problema tensional interno que não está sentindo o sintoma. E aí, fez toda essa parte, faz mais ou menos 1 minuto, movimenta o pescoço, circulando, vai para frente,
vai para trás, vai para um lado, para o outro, tá? Dá mais uma voltinha no pescoço e volta. Faz isso, eu vou continuar dando aula e você vai continuar fazendo isso em casa, tá? Faz isso cerca de umas 5, 6 vezes seguido. 1 minuto, mexendo aqui, volta, faz de novo, volta. 1 minuto e movimenta o pescoço. Esse movimento é fundamental. Precisa ter movimento do pescoço, tá? E aqui. E daqui a pouco vai colocando para mim quem passou a dor que estava aqui nessa região já, tá? É meio que de imediato. Isso aqui é emergência, né? Tratamento de emergência. Ok, é bem isso, né? É muito legal isso. Faz aí em casa e me dá o feedback, o quanto melhorou a sua dor, tá? Muita dor cervical, menina, já faz, tá? Faz aí que vai aliviar muito. E coloca o quanto aliviou aí e quanto tempo você demorou. Muito bom, né? É muito bom isso. Mas vai fazendo aí e me dá, ok? Pode fazer sim, mas tá com dorzinha, pode fazer, ok? A orelha doeu e esquentou. Bem isso, tá? Então a dor que você tá tendo é por calor, tá? Por isso que esquenta a orelha. Faz aí que a gente vai, que eu vou continuando aqui, ok? Sentiu dor em toda a orelha, né? Vai, eu quero faz por um período de uns 4, 5 minutinhos. Tem gente que passa tudo até antes desse período, conforme Fabiane Teixeira, instantâneo, né? Tá, gente? Vai tirando dor. E aí a gente vai vendo que realmente tem todo sentido a auriculoterapia. Né? Imagina, ficar tomando um monte de analgésico para uma dor no pescoço, para uma dor local, vai lá na orelha, faz um movimento, desbloqueia, o alívio é instantâneo, tá? Então acaba passando ali a dor, melhora muito, muito mesmo, certo? E eu vou continuar com a aula e depois vocês, conforme for passando a dor, vai dando feedback aqui no chat, ok? Gente, a auriculoterapia avaliativa, deixa eu falar para vocês, eu nem falei lá no começo, né? Essa professora é tão empolgada, né? Tão empolgada para dar aula que eu esqueci de falar para vocês. A auriculoterapia avaliativa, né? Quem é autora desse método sou eu, tá? Então, vocês estão tendo aula diretamente com quem criou o método. Deixa eu saber aqui, pessoal fazendo ainda, né? A hora que tiver o feedback, só uma aqui colocou instantâneo, né? Já melhorou, e depois vocês vão me dando o feedback aqui da melhora, tá? Nós não trabalhamos com protocolos prontos. Então, aquela ideia, professora, que ponto eu uso para dor no ombro? Não sei. Professora, que ponto eu uso para dor lá para uma fibromialgia? Não sei, tá, gente? Porque eu tenho que entender que cada paciente, a dor que ele traz, a queixa, é sintoma. E se eu tratar só sintoma, eu vou estar fazendo um tratamento superficial e o resultado é muito complicado. Ah, ou não tem, ou demora demais. Tem muita gente fazendo auriculoterapia, parando de fazer, se decepcionando, porque está indo atrás de sintomas. Mas quando você sabe avaliar o paciente e fazer o tratamento de acordo com o que ele realmente precisa. Então, se chegar 10 pessoas com fibromialgia, vocês vão ter certeza, né? Na minha sala vai sair 10 tratamentos diferentes. Porque cada pessoa vai ter um fundo, né, emocional, ou vai ter uma causa que difere da outra. Tá? Então, é muito importante isso. Ah, que legal, né? Olha que bom vocês vendo isso. Passou, uau, né? Perfeito, amei, passou na hora. Gente, que legal, olha só, muito bom, sentiu alívio, excelente, né? Eu vou dar uma péssima notícia para vocês. O alívio é imediato, é instantâneo, mas ele não dura para sempre, não. Daqui a pouco volta a dor, tá? Isso são procedimentos de emergência. A outra que, né, realmente passa, né? Passa mesmo, é isso.
Só que a gente fez uma movimentação. Pode ser que em alguns casos, se estiver leve, se for agudo, tá? Não vai voltar a doer. Mas na maioria das vezes, quando é um caso crônico, vai voltar a doer daqui a pouco, porque nós só fizemos estímulo de movimento local. A gente ativou uma movimentação local e isso é analgésico. Tá? Então a gente só fez uma pincelada aí para realmente dar resultado de tratamento, para essa dor, ó, ir embora, aí teria que fazer uma combinação de pontos, colocar ponto no local, outros pontos em conjunto para o tratamento, para a dor realmente sumir definitiva e não voltar mais, tá? Ah, que legal, gente. Que bom que vocês sentiram alívio, né? Isso é bom, sensacional, alívio imediato, né? Olha só. Vamos lá. E então, por isso que nós, na auriculoterapia avaliativa, não utilizamos protocolos prontos, tá? Então, porque, gente, protocolo pronto, quando você vai procurar o protocolo pronto, quem já fez isso? Ah, eu quero um protocolo, professor, eu quero para dor de cabeça. Aí procura protocolo, você acha uns 10 diferentes um do outro, né? Por quê? Porque é feito para queixa. Tem sentido? Tem sentido. Cada ponto tem um fundamento. Porém, não sabe a queixa a gente só sabe avaliando o paciente. Protocolos pré-elaborados, né? Eles são pré-elaborados para queixas, não para as causas. É importante saber tratar a causa. Ah, olha que a minha orelhinha tá pegando fogo, né? Calor mesmo, né? Tem muito calor aí, muita agitação. Então a gente faz toda a avaliação do paciente através da orelha. E eu vou ensinar vocês isso no decorrer da semana. Eu vou passar muitas dicas, professora. Mas como assim? Como que a gente avalia o paciente através da orelha? Calma, que nós temos muita aula pela frente, gente. Amanhã é medicina chinesa. Depois a gente vai ter muita aula, né? São 2 semanas aqui de aula. Eu vou ensinar vocês, vou mostrar para vocês como que a gente faz uma avaliação através da orelha do paciente. Vou passar algumas dicas bem legais aqui para vocês durante esse tempinho. Mas vamos chegar nessas dicas de ouro aqui para vocês. Lembra que eu falei, quem está com dor de cabeça, segura aí, né? Vamos ver se nós conseguimos chegar. Eu deixei algumas, não dá para atender todo mundo aí. Dor de cabeça. Vou ficar aqui para que vocês possam ver bem certinho. Até tirei o óculos, porque, gente, o óculos é bem no lugar. Olha só, uma dica perfeita, bem no lugar onde fica a perninha do óculos. Olha aqui, tem a emenda do cabelo. Olha aqui, com a cabeça, a orelha com a cabeça, aqui bem, né, onde começa o cabelo, onde fica escorada a perninha do óculos. Eu não posso fazer isso, nem isso. É realmente em pé, tá? Em pé e pressionar bastante. Olha só. Tá vendo? Bem aqui, ó. Bem onde fica a perninha do óculos. Pressiona bastante para baixo, vai doer, tá? Se você quiser fazer, mesmo que não tenha dor de cabeça, depois, quando você soltar, tem que segurar, pressionar por 1 minuto, tá? Pelo menos para receber o estímulo aí local. Então, pressiona. Normalmente vai dar, quem tá com dor de cabeça já vai fechar o olho, dá vontade de fechar o olho, né? Fecha o olho, descansa bem, respira bem e você vai sentindo um alívio, tá? Então, isso aí também é só emergencial. Precisa descobrir a causa para fazer o tratamento da dor de cabeça. Vamos lá para outra dica: rejuvenescimento facial. Todo mundo gosta disso, né? Ah, quero ver não. Gente, pegou os creminhos lá, sabe aqueles creminhos que vocês passam no rosto? Ou mesmo sem creminho? Se você o mesmo creme facial você pode usar no seu lóbulo, assim como você pode usar somente massagear seu lóbulo diariamente, que é essa parte onde a gente põe brinco, essa parte mais mole da orelha, olha, tá? Então, massageie seu lóbulo. O lóbulo, a pele do lóbulo, ela vai estar correspondente com a pele do nosso rosto, tá? Então, hidratando, trabalhando o lóbulo, você vai estar trabalhando o rosto também, mantendo aí, né, o seu rosto com a pele mais firme, mais estimulada, ok? Você pode observar que o seu lóbulo, se você tiver algumas ruguinhas, uma pele mais, né, tá mais enrugado, o seu lóbulo também já vai estar mais enrugado, também vai estar mais, né, ou se tá mais bem lisinho, o lóbulo bem lisinho,
apesar dele trazer outras informações de saúde física, mas ele tem a pele do lóbulo, ele tem correspondência com a pele da face. Isso não é resultado instantâneo, isso é rotina, tá? Diariamente. Nós temos outros aqui, torcicola, acabei de passar, destrancar o nariz. Gente, para destrancar nariz, esse eu vou ter que usar uma orelhinha. Deixa eu pegar aqui o meu kitzinho. Gente, olha que lindo o kitzinho da Dux. Deixa eu mostrar para vocês aqui, fofo. Deixa eu pegar uma orelhinha. Olha aqui, vem todo bonitinho com as orelhinhas, né? Olha só, vem isso aqui, olha no kitzinho, muito legal. Para destrancar o nariz, você vai ter que pegar ponto zero, ó, ponto zero, e aqui, olha, bem nesse lóbulo, bem aqui, desculpa, no trago, tá? Que fica ali coladinha, essa parte menorzinha aqui, olha, da orelha. Aí você tem que colocar teu dedo dentro e fora e pressionar junto. Tá? É que eu tô fazendo aqui contra, né? Virando ao contrário, tá? Mas pressiona ponto zero com ponto de nariz interno e externo. Pressão por 1 minuto bombeando, tá? Não é pressão parada, é bombeando. E aí, em poucos minutos, vai destrancar o nariz, tá? Bem legal. Então, são umas dicas bem. Agora tem gente aí com dor na coluna, não é? Tem muita gente com dor na coluna? Gente, dor na coluna, quem não tem, né? Vou passar umas dicas agora. Essa parte da orelha, onde nós pegamos a parte do pescoço aqui embaixo, que é a parte cervical, toda essa parte aqui, ela corresponde à coluna. Se você pegar a pontinha da sua unha, depois você me diz quem é que conseguiu fazer isso. E bem, não é para apertar, que daí não consegue, bem sutil, tá? Bem leve. Vai subindo com a pontinha da unha nessa parte que você vai caindo em vértebra por vértebra. Você vai sentir, né? Como se fosse realmente as vértebras da coluna, de toda a parte da coluna. Quem conseguiu encontrar aí com a pontinha do dedo? Coloca aqui para mim no chat. Conseguiu encontrar a coluna? Tá? Então você vai conseguir, olha, contar. Então vai começar. A orelha é um feto invertido. A gente vai ver isso na localização de pontos, tá? Mas então eu tenho cervical, começa aqui, e o cóccix aqui em cima. Tá ao contrário, né? Então, se você tá com dor mais cervical, você vai fazer a massagem mais embaixo. Dor torácica, um pouquinho para cima. Dor lombar, um pouquinho mais para cima. A dor sacral, o quadril, bem no final dessa parte aqui, olha, tá? Bem no final, ok? Conseguiram? Eita, esse povo é animado aí, tá tão preciso aí, né? Olha só, conseguiu encontrar, né? Muito legal, não é? Então, olha só, você vai passando a unha, você vai. Isso é legal para vocês mostrarem para o paciente de vocês. Olha, passa aqui para você ver, né? Aqui toda a correspondência da coluna. Explica tudo isso para o paciente, ele gosta, tá? O paciente gosta de ter interação, né? Realmente dá para sentir, né? É isso, tá, gente? Então, faz a massagem nesse lugar que você vai sentir um alívio instantâneo, né, no local correspondente, tá? Lembrando que embaixo é a parte de mais de cima, cervical, e quanto mais você vai subindo, né, mais você vai descendo a área reflexa da coluna, tá? Conseguiu, todo mundo conseguiu, gente. E olha que legal, né? Encontrar aí a região de coluna. Certo, pessoal? Olha que legal, quantas dicas importantes a gente teve só na nossa primeira aula. E hoje é uma apresentação, né? Olha aqui, na minha orelha, olha que conseguiu, sim, consegui, né? É uma satisfação, é muito gostoso quando a gente consegue encontrar, né? Quem não conseguiu vai tentando aí, bem sutil que vai conseguir. Todo mundo tem igual, tá? Todos nós temos aqui todas as vértebras da coluna representadas nesse local. Nós vamos finalizando a aula de hoje, já vou responder algumas perguntas que ficaram aqui, né, para trás. Eu gosto muito, tá, de finalizar com uma mensagem bíblica. E hoje a mensagem que eu trago de Provérbios 16, 3
Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Você tem feito isso? Você tem chegado na sua sala de atendimento? Você tem consagrado ao Senhor a seu espaço de atendimento, seus estudos, os seus clientes? Você tem consagrado, tem tido gratidão, né, por aquilo que você faz e realmente consagrado a quem providenciou tudo isso para você? Tá? Fica aí uma linha, né, de pensamento para você. O que você tem feito? Quando você acorda, você vai para o seu lugar de trabalho. Qual é a primeira atitude que você tem no lugar de trabalho? Você está consagrando o lugar, todos que vão entrar ali, e você, né, a pessoa certa, né, a Deus. É isso. Vou deixar vocês raciocinarem só um pouquinho sobre isso, certo? Gente, muito legal estar aqui com vocês, né? Muito bom. Eu vou lá para os grupos agora interagir. Eu vi que ficaram algumas perguntas sem serem respondidas, mas amanhã nós vamos ter Tirar Dúvidas aberto. Amanhã às 18 horas vocês podem levar qualquer pergunta que eu vou responder para vocês lá no Tira Dúvidas, ok? Essa deu para aprender. Olha que mandei essa mensagem para os meus clientes hoje. Olha que legal, né? Que gostoso isso, que bom, gente. Muito bom, bateu em cima. Então, falo, não é coincidência, é providência, né? Era para ser essa mesmo, para trazer aqui e para você enviar também, com certeza. Gente, hoje nós tivemos a nossa primeira aula, foi só uma introdução, só né, um abrir portas. Amanhã é medicina chinesa, a gente vai ver princípios básicos. Não, amanhã tira dúvidas. Na quarta-feira, medicina chinesa, vamos estudar esses princípios básicos, conhecer teoria Yin Yang, Qi Shui, Jing, né? E vamos conhecer um pouquinho de 5 elementos na quarta-feira. Beijo no coração e até amanhã às 18 horas. Agora eu vou interagir com vocês lá nos grupos do WhatsApp.